que é um carboidrato? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu acho que para eu começar a explicar os ingredientes que eu vou usar na minha confeitaria, eu preciso fazer uma pequena introdução do que é essa estrutura toda, tá? Eu não sou nutricionista. Tudo isso são pesquisas, são livros que a gente vai lendo e vai adquirindo conhecimento. Para vocês ficarem mais inteirados e saberem do que é a minha confeitaria, tá? Então vamos lá. O que é um carboidrato? De uma forma bem simples, o carboidrato, ele é um macronutriente. E que quando você consome, ele vai para o seu organismo e vai ser quebrado e vai ser transformado em açúcar, que é o que vai te dar energia. E aí eu vou trazer 3 funções desse carboidrato. A energia imediata, ou seja, comi, já me sinto ali disposto para fazer algo. A preservação dos músculos, porque assim, quando o carboidrato está presente no seu corpo, a tua cabecinha, o seu corpo entende que ele não precisa quebrar as proteínas dos músculos, entendeu? Então eu preciso de carboidrato para que meu músculo continue bom, chique da vida. E ele é fundamental dentro das funções gastrointestinais. Ajuda a ter uma função boa ali. Porém, a gente tem que entender que esse carboidrato, ele vai ser uma moeda 8 ou 80. Vai ser assim, mas a gente chama melhor, né, melhor dizendo, de carboidrato bom e carboidrato ruim. Porque não é o nutriente em si, não é o carboidrato, que um é ruim e o outro é bom, não é isso. Mas é a velocidade com que o seu corpo vai conseguir quebrá-lo e transformá-lo em açúcar, tá? Então, pensem nisso, é o mesmo carboidrato, porém, quanto mais difícil ele é de ser quebrado, eu vou ter menos picos de açúcar no meu sangue. Agora, se ele é quebrado de uma forma muito rápida, eu vou ter muitos picos de açúcar no meu sangue. Carboidratos bons. A gente pode chamá-los também de carboidratos complexos. Porque ele vai ter uma estrutura inteligente, uma estrutura mais complexa, que vai fazer com que ele demore mais para ser quebrado, fazendo com que a glicose, né, com que esse açúcar seja liberado na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, tá? E aí eles vão manter a energia mais estável por mais tempo. Então eu não vou necessitar comer mais carboidrato, porque eu ainda tenho um carboidrato que tá ali no meu corpo, né, jogando o açúcar e eu vou consumindo essa energia de forma gradual e lenta, não de uma forma rápida e de pico, né? Foi e acabou. Disso, esses carboidratos mais complexos geralmente vêm com algumas outras coisas, como minerais e fibras. Então, ele não é puramente um carboidrato, só carboidrato. Ele vai ter sempre mais algumas questõezinhas ali que vai enriquecê-lo, né? E vai torná-lo ainda mais complexo. E aí a gente entra no carboidrato simples, ou refinado. O carboidrato simples, ele geralmente passou por muitos processos da indústria para ficar unicamente o carboidrato ali. Então ele vai ser um carboidrato muito mais fácil de ser quebrado pelo corpo, e com isso ele vai fazer grandes picos de açúcar no seu sangue, porque ele vai ser quebrado de uma forma muito rápida, então todo o açúcar vai de uma forma muito rápida pro seu sangue. E aí isso é um problema, porque vai acabar esse açúcar, você precisa comer mais carboidrato para poder repor esse açúcar que foi gasto muito rápido e foi jogado na sua corrente sanguínea muito rápido. E geralmente esses carboidratos simples, eles não têm outras substâncias, vamos botar assim, eles não têm minerais, fibras, nem vitaminas, tá? Então são puramente carboidratos. E aí eles não oferecem nada de bom, vamos usar esse termo. E aí, qual é o meu objetivo aqui com vocês? É justamente explicar que a troca de um carboidrato simples por um carboidrato complexo vai gerar uma digestão e uma resposta mais saudável do corpo. Então, aqui na confeitaria, eu vou sempre priorizar os carboidratos complexos. O que eu posso já dizer pra vocês de carboidrato simples é a farinha de trigo. Ela foi expressada para ser unicamente carboidrato e ela não traz nada de bom. E gera coisas ruins no corpo, como uma maior absorção, pico de açúcar no sangue, uma sensação de menos saciedade. Então, o carboidrato simples, ele não traz coisas positivas, mas o carboidrato complexo, ele traz. Então, aqui não é eliminar carboidrato, mas é entender qual carboidrato, qual tipo de carboidrato que eu vou adicionar na minha vida, na minha alimentação, enfim. E aqui na confeitaria, eu vou sempre priorizar os carboidratos complexos. Por exemplo, a aveia, a farinha de amêndoa, a mandioca, a batata doce, são carboidratos, mas são carboidratos complexos. E é esse meu objetivo aqui com vocês, de justamente conseguir trazer uma confeitaria com sabor, com qualidade, mas com uma estruturação, com uma criação complexa, para justamente fazer com que o açúcar que entre no seu corpo seja um açúcar bom, açúcar que vai trazer mais benefícios do que malefícios, entendeu? Então é isso que eu tô levando pra vocês pra explicar o que faz sentido pra minha patisserie e por que eu digo que ela é saudável, tá bom? Se vocês gostaram, comentem aí. Se ficou alguma dúvida que eu possa responder também, comentem aí, tá bom? E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!